Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Clear Corretora. Hoje iremos falar sobre montagem de carteira para o longo prazo. Trarei para vocês 5 ativos que eu vejo que apresentam uma excelente correlação risco-retorno para serem favorecidos quando entrarmos em um movimento mais altista dentro do Ibovespa. Antes da gente vir a falar sobre as ações selecionadas, a gente vai falar um pouco sobre o atual momento econômico do nosso país, visto que vivemos um período de aperto monetário, ou seja, alta da taxa Selic. E sabemos que uma alta da taxa Selic impacta diretamente as empresas do nosso país e também traz um movimento de risk-off por parte dos investidores, porque eles preferem investir na renda fixa dado a atual rentabilidade que esses ativos apresentam. Mas eu trago boas notícias. São em momentos de maior incertezas econômicas que apresentam as melhores oportunidades dentro do Ibovespa. Para isso, eu trouxe aqui um gráfico que mostra o preço sobre lucro do Ibovespa ao decorrer do século 21. Então a gente tem aqui desde 2001 até atualmente o final do ano de 2024. E durante todo esse período a gente passou por diversos ciclos econômicos, seja momentos de alta, de euforia, seja momentos mais de pânicos, de crise econômica, de recessão econômica. Então aqui nada mais é do que ele mostra também a média que o mercado tende a pagar pelo lucro das empresas. A média atualmente se encontra em 10,96. Hoje, quando a gente olha o múltiplo, ele se encontra em 7,85, ou seja, abaixo da média histórica que o mercado tende a pagar pelas empresas. Portanto, mostra realmente um momento de oportunidade dentro do Ibovespa. Mas deixar a ressalva. A gente ainda não tem uma clareza de onde o nosso juros vai vir a se estabilizar. Portanto, pode ser que na data atual ainda não tenhamos definido um fundo nesse movimento de queda para o Ibovespa. Portanto, é necessário também um pouco de cautela, visto que as empresas ainda podem sofrer um pouco mais. Lembrando o seguinte: quanto maior a quantidade de ativos que você tiver dentro da sua carteira, maior a diversidade ela vai apresentar, portanto ela vai incorrer em um menor risco não sistêmico. O risco não sistêmico é o risco que ocorre apenas por um setor. Imagine você que você está exposto demasiadamente no setor de varejo e é um setor que é altamente impactado com a alta dos juros. Se você está com exposição em torno de 60%, 70%, sua carteira vai sofrer muito com a queda desse setor. Às vezes tem outro setor, como o setor de exportação, que vai ser beneficiado por essa questão da alta do dólar. Portanto, a necessidade de diversificar a sua carteira é muito importante. Mas, para não ficar um vídeo tão longo, irei trazer somente 5 ativos para a gente poder conversar aqui sobre eles. Mas, galera, não fiquem aflitos porque iremos disponibilizar no blog da Clear Corretora todas as outras ações que eu também colocaria em carteira. Então, somando todos os ativos, teria um total de 10 ações dentro dessa carteira. Lembrando o seguinte, o racional da carteira é uma carteira mais voltada para setores perenes da economia, ou seja, setores que tendem a sofrer mais em momento de uma maior instabilidade, e aí eu seleciono de 10 a 20% empresas de oportunidades, ou seja, geralmente são empresas de small caps que acabam sofrendo muito quando a bolsa entra em um movimento mais baixista, só que quando esse movimento se inverte, a gente entra num período de alta, são empresas que tendem a surfar muito bem essa tendência. Portanto, eu deixo ali de 10 a 20% para essas empresas, até porque se eu colocar um percentual muito grande e a bolsa continuar caindo, a nossa carteira tende a desvalorizar demais. Por isso, esse pequeno percentual. Bom, agora iremos falar sobre os ativos. Os dois primeiros ativos, eles estão inseridos no setor financeiro, que é um setor que, ao meu ver, colaborou para o Ibovespa superar o topo histórico em 2024, mas pela sua alta correlação com o Ibov, foi um setor que sofreu muito durante essa queda que a gente teve nos últimos meses. Bom, o primeiro ativo que eu trago aqui para vocês é um banco, um dos principais bancos do nosso país e ao qual eu me refiro é o Banco Itaú. O Banco Itaú, como todos sabem, é um banco múltiplo. Quando a gente se refere a um banco múltiplo, é um banco no qual ele tem uma carteira comercial e uma carteira de investimento.
Portanto, é um banco que tem suas receitas atreladas principalmente à sua carteira de crédito, a serviços, a seguros e a outras atividades. Bom, quando a gente fala do setor financeiro, fala de bancos, é um setor à parte do Ibovespa, porque a gente tem que olhar outros múltiplos que funcionam apenas não, mas funcionam muito mais para esses setores. Quais os múltiplos que eu me refiro? Principalmente preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial. Além disso, a gente precisa olhar algumas métricas econômicas que são importantes também para o banco, sejam elas NPL acima de 90 dias, que é a inadimplência do banco, índice de cobertura ou índice de Basileia, que são índices para realmente colaborar com essa ideia de que o banco tem capacidade suficiente para suprir qualquer possível inadimplência maior que ele venha a passar. Isso daí é para a gente ver a solvência do banco. E depois a gente entra nos múltiplos de rentabilidade. O principal múltiplo de rentabilidade do banco é o ROI, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido do banco. Então é a principal métrica de rentabilidade para o setor financeiro. Quando a gente olha esses múltiplos, todos os múltiplos estão abaixo da média histórica no qual o mercado tende a pagar pelo Itaú. Quando a gente olha preço sobre lucro, a gente percebe que o Banco Itaú trabalha hoje com 7,83, mas tem uma ressalva. O Banco Itaú também está gerando um crescimento no lucro líquido na ordem de 15% no comparativo anual. Falta ainda o balanço do quarto tri para sair, mas caso isso permaneça, ou seja, caso ele entregue um lucro líquido na ordem de 10 bilhões, ele deve finalizar o ano em 40 bilhões de lucro líquido, contra um comparativo de 36 no ano passado. Então, um crescimento substancial para um banco desse tamanho. A gente sabe que não é simples uma empresa crescer sua ponta final, que é o lucro líquido, em 15%, ainda mais uma empresa desse tamanho. Então, mostrando excelente trabalho por parte da empresa, entregando os bons resultados para os seus acionistas. Quando a gente olha também o preço sobre o valor patrimonial, o que é o valor patrimonial de uma empresa? Nada mais é do que os ativos subtraído dos seus passivos, você tem o valor patrimonial. É uma forma extremamente simplificada de você ter um valuation de uma empresa. Lembrando o seguinte, quando o valor patrimonial está abaixo de 1, ou a empresa está subvalorizada, ou o mercado vê que as questões econômicas dessa empresa estão deterioradas. Então você tem esses dois fatores. De todas as empresas que eu estou trazendo aqui para vocês, o Itaú é a única que encontra sobre o preço sobre o valor patrimonial acima de 1, hoje está na casa de 1,52. Por o Banco Itaú ser um banco muito mais maduro e resiliente, o mercado tende a pagar múltiplos um pouco mais altos em comparação com empresas do mesmo setor. Então, agora eu vou trazer rapidamente o balanço, para a gente também não ficar um vídeo muito prolongado. Aqui a gente encontra o resultado do banco. O produto bancário gerou um resultado que seria a receita líquida do banco em 42,7 bilhões. A gente tem uma inadimplência, que é a PDD, a provisão duvidosa, que é exatamente esse fator aqui, 8,6. Quando compara com o tri anterior, a gente teve uma queda na inadimplência. Então, quando a gente compara com o ano passado, o terceiro tri de 2023, a gente também teve uma queda na inadimplência. Portanto, mostrando realmente a qualidade do crédito que o banco fornece. E aí a gente entra na ponta final, terceiro tri de 2024. O lucro líquido do banco foi 10,7 contra um segundo tri de 10,1, ou seja, crescimento trimestre a trimestre na ordem de 6%. Quando a gente olha o crescimento anual, foi um crescimento substancial, tá? Um crescimento em 18,1%. Ou seja, terceiro tri de 2023 o banco entregava 9 bilhões de lucro líquido, hoje ele entrega 10,7. Então, realmente mostrando o forte crescimento que o banco teve no ano de 2024. O acumulado nos 9 meses, gostaria de mostrar para vocês o histórico do banco no longo prazo, para a gente entender o seguinte. Portanto, agora trago para vocês o histórico graficamente do Banco Itaú, mostrando a forte tendência de alta que ele tem no longo prazo e o quanto o banco é resiliente e ele suporta momentos de maior incertezas econômicas. Portanto, o primeiro ativo selecionado é o Banco Itaú. Agora vamos para o segundo ativo. O segundo ativo nada mais é do que outro grande banco do nosso país. Se formos falar em número de clientes, é o maior banco do nosso país e eu me refiro ao Bradesco.
Antes de tudo, eu vou iniciar pelo histórico gráfico do Bradesco também para trazer um pouco de luz do que está acontecendo no atual momento. A gente percebe o seguinte, é uma forte tendência de alta no longo prazo, mas o pós-pandêmico está sendo extremamente complicado para o banco, onde ele não conseguiu ainda superar seu topo histórico aqui de 2019 e 2020. Exatamente essa consolidação no qual encontramos atualmente. Lembrando o seguinte, galera, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar a questão do gasto com inadimplência, que seria a PDD do banco, e a gente tem que olhar a rentabilidade também no qual o banco está inserido, tá? Aqui, a inadimplência, a gente percebe o quê? Hoje, de 15 a 90 dias, está em 3,4. Quando a gente fala acima de 90 dias, está em 4,2. Ou seja, ainda é um percentual alto, mas ele já começa a sinalizar, inflexionar essa curva para baixo. Então a gente tem aí queda no comparativo trimestral de 0,1, já no comparativo anual a gente tem uma queda de 1,4. Então mostrando que o Bradesco está caminhando para um caminho muito melhor, voltando para sua rentabilidade, mas pode demorar um período ainda maior. Índice de Basileia também em 12,7, um número bem saudável. Agora a gente entra também aqui nos números financeiros. Só deixando a seguinte ressalva, a questão do resultado do seguro para o Bradesco é extremamente relevante, tá? Então também devemos ficar atento em relação a isso. O grupo segurador do Bradesco entregou 2,4 bilhões de lucro líquido. O Bradesco como um todo, a holding, o grupo, entregou 5,2. Então praticamente metade do lucro do banco vem da parte de seguros. Então é um fator também extremamente relevante. Agora a gente vai entrar aqui na questão do resultado do banco. O que a gente vê? A gente vê um controle já de PDD. Ó, esse é o terceiro TRI de 2023, a PDD se encontrava em 9 bilhões 188, hoje já se encontra em 7 bilhões 127, então mostrando que o banco está trabalhando para trazer uma melhor qualidade do crédito. Quando a gente entra na ponta final, a gente percebe a mesma situação, um melhor controle da inadimplência leva um melhor controle, um melhor resultado de lucro líquido, um melhor resultado de rentabilidade. Portanto, a gente tem o quê? Lucro líquido no terceiro TRI de 5 bilhões 225 contra o quarto TRI de 4 bilhões 716. Só que quando a gente olha o comparativo anual, a gente também teve um bom crescimento, né? O resultado do terceiro TRI de 2023 foi 4 bilhões 621 contra 5 bilhões 225. O acumulado está em 14 bilhões 152 e contra 13 bilhões 419. Então, o banco deve finalizar o ano com um lucro líquido por volta dos seus 19 bilhões, tá? Então, para a gente finalizar, o que eu comentei com vocês de que no quarto TRI de 2023 o banco teve que provisionar um valor muito alto para poder trabalhar a sua reestruturação. Então, quando a gente olha o quarto TRI de 2023, o lucro líquido foi 2 bilhões 872. Hoje, a expectativa de resultado para o Bradesco no quarto TRI de 2024 é algo em torno de 5 bilhões. Então, mostra realmente o crescimento que o banco vai ter no lucro líquido. O ano passado ele entregou um acumulado de 16 bilhões, esse ano a expectativa é algo em torno de 19. Portanto, crescimento na ordem dos seus 16%. E, para a gente finalizar, quando a gente olha aqui o curto prazo, a gente vê que o ativo, mesmo crescendo o lucro líquido, vem sofrendo muito, né? Olha quanto ele chegou a cair percentualmente desde esse topinho que foi marcado em setembro de 2024, ele caiu 30%. Portanto, os seus múltiplos acabam ficando extremamente descontados. E aí a gente entra no ponto final. Hoje, o múltiplo do Bradesco, considerando o quarto TRI de 2023, está um preço sobre lucro de 8,2. Se a gente considerar que o banco deve entregar 19 bilhões, o preço sobre lucro se encontra em 6,13. E aí, o grande ponto, a meu ver, preço sobre valor patrimonial de 0,73. O menor preço sobre valor patrimonial trabalhado pelo Bradesco no século XXI. E aí o ponto é, oportunidade ou as questões estão deterioradas? Bom, a outra empresa no qual eu trago para vocês é uma empresa de um setor também extremamente resiliente do nosso país, que é o setor de saneamento. Então, a empresa selecionada foi Sanepar.
E por que que eu selecionei essa empresa? Além de ser uma empresa extremamente resiliente, que suporta momentos de maior incerteza econômica, como o que vivemos atualmente, é uma empresa que tem um pulo do gato, vamos dizer assim. Por quê? Por que esse pulo do gato? Porque hoje a empresa tem um valor de mercado de 7 bilhões 973 milhões, mas ela tem para receber em valor de precatórios da União 3,9 bilhões de reais, ou seja, é um valor extremamente relevante, é praticamente 50% do valor de mercado da empresa. E se a empresa receber esse valor e destinar tudo isso em questão de dividendos, você vai ter um dividendo praticamente de 50%. Então, por isso eu selecionei essa empresa, além de ser uma empresa extremamente resiliente, estar com seus múltiplos descontados. Quando a gente olha aqui, o múltiplo de preço sobre lucro está em 5,30%, abaixo da sua média histórica. Preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, se encontra hoje em 0,78. E além de todo esse desconto da empresa, tem a questão dos precatórios que podem fazer você receber um dividendo muito alto no longo prazo. Só deixar a seguinte ressalva, a questão desse precatório, a expectativa é somente para 2026. Mas para quem investe realmente no longo prazo, é uma questão a ficar atento. Quando a gente olha o longo prazo, é uma empresa também com movimento altista, mas um pouco diferente do que é o Itaú, do que é um Bradesco, que é um movimento mais vertical. Ela tem correções um pouco mais profundas, mas permanece na sua forte tendência de alta. Agora iremos entrar em um novo setor, um setor também no qual eu ainda não mencionei, é o setor de energia elétrica, para ser mais específico, é um setor de transmissão de energia elétrica. E aí eu vou iniciar dessa vez também pelo gráfico, poder olhar o histórico do ativo, e aí é um ativo que já aparece mais um pouco do Itaú, um pouco do Bradesco, uma forte tendência de alta, um pouco mais vertical do que é a Sanepar. Só deixar a ressalva aqui, esse caos que a gente teve entre 2012 e 2013 foi a questão da canetada da ex-presidente Dilma em relação às tarifas por parte das transmissoras que acabaram sofrendo muito. Mas se não tivermos nenhuma situação política, são empresas que são geradoras de caixa, geradoras de valor para os seus acionistas no longo prazo. A gente faz a ressalva para a Transmissão Paulista, que veio a mudar seu código. Então, se atentar a isso, anteriormente era TRPL 4, hoje é ISAE 4. Então, o seguinte, a Transmissão Paulista ela passa por um momento diferente. Por quê? Porque eu mencionei que a Sanepar tem os precatórios para receber da União. A Transmissão Paulista ela já recebe esse valor do Estado. É mais conhecido como RBSE. Portanto, é um valor que a empresa está precisando lidar. Por quê? Porque se ela não fizer nada, quando esses valores pararem de pingar na conta, que vai acontecer no ano de 2028, o seu lucro iria decair demais, porque ela não iria ter mais esses recebíveis. Portanto, a empresa está fazendo o quê? Está investindo em novas concessões, em novas melhorias, para que a sua receita, sem essa questão do recebível do Estado, consiga crescer o suficiente para quando terminar esses recebíveis, ela esteja no mesmo patamar de lucro líquido. A empresa, por enquanto, consegue fazer isso, tá? Está entregando esse resultado. A única ressalva que eu deixo em relação a isso é ir acompanhando a dívida líquida da empresa para que ela não perca a mão nas suas novas concessões ou nas melhorias que ela vai implementar nos seus antigos projetos. Então, deixar essa ressalva para quem for investir para o longo prazo. E aí, quando a gente olha os múltiplos da empresa, a gente precisa ficar atento no seguinte também, tá? Quando a gente fala do setor de transmissão, a gente tem duas maneiras de olhar o balanço da empresa. Ou é pelo IFRS ou pela norma regulatória. Qual que é a diferença de ambas? A norma regulatória, ela tende a ser um pouquinho mais fiel com o resultado atual da empresa. Quando a gente fala da IFRS, ela faz o quê? Por se tratar de transmissão, as concessões são um período longo, geralmente são concessões de 20, 30 anos. E aí, pela forma IFRS, ela traz todos esses recebíveis a valor presente e aí traz o lucro líquido. Então, ela considera muito da inflação, principalmente o IGPM. Então, é algo no qual a gente precisa ficar atento. Eu, para o meu perfil, prefiro olhar a norma regulatória,
Mas os múltiplos eu olho na forma IFRS. Por que eu faço isso? Porque os históricos dos múltiplos dessas empresas estão em IFRS. Portanto, é difícil você alterar isso. Então, o atual resultado eu olho na forma regulatória e os múltiplos eu olho em IFRS. Então, agora vamos entrar nos múltiplos da empresa, principalmente preço sobre lucro, que hoje se encontra em 4,64, novamente abaixo da sua média histórica, e outra empresa que se encontra abaixo de 1 de preço sobre valor patrimonial. Outra empresa que se encontra abaixo de 1 de preço sobre valor patrimonial. A Transmissão Paulista hoje é negociada a 0,76. Por isso eu digo o seguinte, galera, a gente tem empresas extremamente resilientes, maduras, que estão extremamente descontadas. Quando passarmos por um momento de alta do nosso Ibovespa, acredito que a gente possa ter um boom muito grande nessas empresas e em diversas outras empresas. Eu faço até a referência a uma mola. Imagina você o seguinte, com o Ibovespa caindo, as empresas aumentando o seu lucro líquido, a gente acaba comprimindo cada vez mais os múltiplos das empresas. Quando a gente entrar em um movimento mais altista, tem tudo para que isso venha estourar para cima. Bom, a gente vai entrar agora na última empresa. Mais diferente de todas as outras que eu trouxe para vocês, é uma empresa no qual não está inserida em um setor perene, um setor resiliente do nosso país. Porque é uma empresa que está inserida no setor educacional, é considerada uma small cap e é uma empresa que sofre muito em momentos de baixa para o nosso Ibovespa. Mas na mesma intensidade que ela sofre em momentos de baixa, ela consegue performar muito bem em momentos de alta para o nosso Ibovespa. Vou dar o exemplo do ano passado. O ano passado, essa empresa teve a maior alta do nosso Ibovespa, o Ibovespa subiu 23% e a empresa subiu nada mais, nada menos do que 170%. Por isso eu digo que é uma empresa, quando passarmos por um momento mais altista, tende a ser extremamente beneficiada. A empresa que eu trago para vocês é uma empresa do setor educacional e é a Uduk. Bom, vou trazer também aqui o histórico do gráfico para vocês entenderem a diferença do que é uma empresa mais resiliente para uma empresa mais instável, vamos dizer assim, em relação ao longo prazo. A gente não tem um histórico tão grande, tá? O histórico da empresa vem desde 2008, então desde do crash imobiliário dos Estados Unidos. A gente percebe que é um movimento de alta, mas com correções muito, mas muito profundas. Se a gente for considerar do topo aqui até o final dessa queda, a gente teve uma queda de 88%. Portanto, é uma empresa extremamente volátil. Mas agora vamos entrar nos múltiplos, no resultado da empresa, para a gente justificar por que ela seria uma empresa de oportunidade. Bom, eu trago aqui para vocês o resultado da empresa no ano de 2023, tá? A empresa entregou um lucro líquido de 154,6 milhões. Quando a gente já entra para o resultado atual, hoje só os 9 meses de 2024 se encontram em 327,4%, praticamente um crescimento de 100% no lucro líquido. Só que aí tem a ressalva. Qual que é o ponto? O quarto TRI de 2024, como o quarto TRI de 2023, tende a ser um pouquinho mais nebuloso. Eu ouvi a teleconferência do CEO, do CFO, as perspectivas são muito mais positivas em relação ao ano passado, mas eu não acredito num trimestre extraordinário. Portanto, o que eu considerei para trazer um preço sobre lucro como projeção? Eu fiz uma simulação da empresa não trabalhar com nenhum lucro, nem nenhum prejuízo, zerar a ponta final no quarto TRI de 2024. E se isso vier a acontecer, o preço sobre lucro da Uduk trabalharia em 7,8. Quando a gente olha a média histórica que o mercado paga pelo preço sobre lucro da Uduk, se encontra em 20. Então, realmente, se a gente passar por um movimento mais altista, é uma empresa que pode ser extremamente beneficiada, dado a questão dos seus múltiplos estarem extremamente comprimidos. Junto a isso, tem também a questão da empresa estar recomprando suas próprias ações, dado o atual valuation. E aí, para a gente finalizar, a gente tem um preço sobre lucro em 0,8.
Então, mais uma empresa trabalhando abaixo de 1, mostrando a sua desvalorização. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o vídeo de hoje com essas 5 empresas, mas reforçando o recado de que a gente tem um material extra no blog da Clear Corretora, com mais outras 5 empresas e discorrendo um pouco mais sobre os fundamentos de cada uma dessas empresas. Agradeço aqui quem assistiu o vídeo, quem puder deixar o like, compartilhar e até a próxima.